Menina, tem um povo odiando, né? Falando mal. Entendi não. Eu me diverti. Eu acho que tem um humor ali diferente do humor do Guardiões da Galáxia, por exemplo, do Thor, mas sempre teve. Eu vou falar melhor sobre isso também. Mas eu me diverti, eu curti. Vou explicar. Shantae Booster. Olá, eu sou o Gustavo Klein, esse é o Hollywood Entertainment e hoje a gente vai falar do último grande lançamento da Marvel Studios, Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania, né? Quantum Mania em inglês. Não teve tradução, Quantum Mania mesmo, que eles vão parar ali no mundo quântico, já tão conhecido para quem acompanha os filmes do Homem-Formiga, que a galera tá metendo pau e eu não entendi muito bem porquê, eu vou falar sobre isso. Vou explicar também o que eu quis dizer com diferenças de humor e tudo mais. Eu particularmente acho que o filme é muito bacana, muito divertido dentro do que ele se propõe. Por quê? A gente percebe lá desde o primeiro Homem-Formiga que aqui sempre foi um filme mais família. Sempre foi um filme de humor leve, de um humor familiar, vamos dizer assim. Talvez de uma faixa etária um pouco mais baixa. Eu sei, tem uma reclamação que me irrita na internet, entendeu? Que a Marvel tá ficando muito infantilizada, tá tudo muito filme infantil, séries infantis. Eu não entendo essa reclamação. Não é porque tem criança que é infantil. Que não dá pra dizer que WandaVision, que é uma série que fala sobre os estados do luto, é infantil porque tinha duas crianças. Vocês estão me entendendo? Inclusive ali é mais complexo do que a gente imagina, mas você precisa ver o todo pra entender. Tem uma coisa que me irrita nessa história de falar que é filme pra criança, entendeu? Porque em 2008 a pessoa era criança, agora já não é mais. E aí cresceu, quer que o filme cresça com ela, acho que é Harry Potter. Então, ou seja, quando você era criança e assistiu o filme em 2008, tudo bem. Agora as crianças de 2023 não podem assistir o filme. Ele virou exclusivo seu, você é dono da Marvel, o filme tem que ser feito pra você. Isso já me dá um negócio, uma irritação. Deixa as crianças também gostarem do filme e assistir o filme. Se você gostou quando criança, tem que abrir o horizonte e gostar agora como adulto. O filme não foi feito só pra você. E tem um lance aqui, se você também não quer ver filme Marvel, acho que é muito infantil, quer ver filme cabeça intelectual, vá assistir Nomadland, Irlandês, Tar, Os Banshees de Inisherin, Roma. Vá assistir tem esse filme aí pra você ver. No caso de Homem-Formiga, tem criança, agora uma adolescente, tem, mas não quer dizer que seja infantil por causa disso. E no caso de Homem-Formiga, ainda por cima, a gente tem que aprimorar aqui esse pensamento, que ele sempre foi esse tipo de humor. Ele sempre foi um humor mais leve, mais família, mais inocente, vamos dizer assim, desde o primeiro filme que as pessoas gostaram muito. Então não tem muito o que reclamar. Parece que o povo quer reclamar de alguma coisa, agarra numa implicação, entendeu? E fica insistindo naquilo. E eu vou falar daqui a pouquinho melhor sobre a diferença com o Thor e tal. Não é porque tem criança, é porque é o estilo do filme. E nisso eu acho que o filme é muito coerente. A gente vai ter aqui uma discussão sim, vai abrir aqui um precedente para um debate, sim, haverá. Inclusive tem gente odiando, falando que é o pior filme dos três. Eu li uma crítica que diz que é o melhor filme dos três e eu concordo. Pode ser também, tem gente dizendo assim, mas é um filme esquecível, não vai lembrar. Eu até entendo essa reclamação, essa crítica, de que é um filme mais esquecível que a gente não vai lembrar daqui pra frente. Mas eu acho que também é um erro aí de percepção, que ele realmente estabelece esse início da fase 5 da saga Multiverso, que é a nova saga da Marvel que vai estabelecer pelos próximos anos, até 2025 pelo menos, 26, sei lá. Então a gente talvez, olhando lá na frente, a gente vai entender que ele não foi tão esquecível assim, porque ele tá marcando esse início. E você percebe nitidamente no filme como ele tá intricado aí com essa grande história que está sendo contada, mais além talvez do que as fases anteriores. Eu acho que o filme é muito coerente na história que ele quer contar e no estilo que ele se estabeleceu dentro do que é o estilo do Homem-Formiga ali para o universo Marvel cinematográfico, como eu disse desde o primeiro. E ao longo dos 3 filmes, ele foi ficando cada vez mais sobre a família, a questão da família virou uma coisa muito importante para o Scott Lang. E às vezes eu me pergunto se isso é para, de uma certa forma, tentar substituir o Quarteto Fantástico, porque até então a Marvel Studios não podia fazer filmes sobre o Quarteto Fantástico. Então é esse humor mais família, sobre a relação da família, esse humor mais leve, mais inocente, talvez, vamos dizer assim, diferente do Guardiões da Galáxia, que é um humor talvez mais ácido.
ácido, mais irônico, mais sarcástico em vários momentos, ou do humor do Thor, né, desde Thor Ragnarok pelo menos, que é um humor mais pastelão um pouco, mais escrachado, que no último então ficou muito claro isso até perder a mão. E eu não acho que porque tem a criança, por exemplo, no Ragnarok, que perder a mão. Não. Eu acho que é porque é perder a mão mesmo, mas tem um humor ali diferente. Vocês me entendem? Percebem que existe uma diferença dos tons de humor? Sempre tem humor na Marvel, sempre tem humor na Marvel. É uma coisa que torna interessante. É legal quando você está no meio de um filme de ação ter humor para dar uma aliviada. Talvez aqui seja o problema que eu falei, que a gente abre uma discussão aqui sobre o filme, um embate, uma coisa que a gente pode filosofar. Alguns trailers vendem esse filme como se ele fosse um grande épico de ficção científica, um grande filme de aventura, sci-fi e tudo mais. E o filme tem muito humor e é muito mais na pegada dos dois primeiros filmes do Homem-Formiga do que essa coisa épica, batalha, super Vingadores. E eu acho que talvez aí tenha rolado uma decepção pra galera. Será que foi o trailer? Porque no caso de Multiverso da Loucura do Doutor Estranho, realmente o trailer vendeu uma coisa que o filme não era, e aí ficou difícil pra gente aqui. Nesse caso, eu não tinha visto o trailer, eu não vi muito trailer, então eu fui muito sem expectativa. E eu curti nesse lugar de que o filme é pra entreter. Não é o melhor filme, não é o melhor filme. E muita gente tá falando isso, não é o melhor filme, não é memorável. Sim, o filme tem até alguns problemas, umas coisinhas difíceis de engolir, não é o roteiro mais elaborado, e aqui a gente tem um ponto para discutir. Com relação a coisas que frágeis ou que são difíceis de engolir, vai ter um spoiler, para não dar spoiler para ninguém que não viu o filme ainda, eu vou falar um pouco, depois tem 3 pontos que eu quero falar que são leves spoilers, nada assim drástico, mas eu vou fazer aquele sistema de botar aqui um aviso do spoiler para botar mudo, depois você, quando aparecer o som, você volta com o som para ver o que eu tô falando sobre o resto do filme. Mas essa questão de que o filme não é tão elaborado, talvez esteja irritando um pouco os fãs. E talvez, será que é aí que as pessoas falam que tá um pouco infantil? Acho que depois do Vingadores Ultimato, as pessoas começaram a esperar uma espécie de filme um pouco mais elaborado, intrincado, mais aprofundado, com roteiros mais complexos, vamos dizer assim, que realmente o Homem-Formiga não entrega. Então fica aqui esse debate. Por um lado, tem esse comprometimento, tem essa obrigação de sempre ser um filme muito mais elaborado e sério e enfim. Ou tudo bem ser um filme que é um pouco mais leve, que está se propondo só a entreter, que não quer ter essa complexidade toda e manter um tom ali, né, que não fazer uma mudança de tom drástica. Porque nesse ponto, gente, as pessoas deviam ter reclamado muito mais do Thor Ragnarok, que não mantém ali o tom shakespeariano dos 2 primeiros filmes, ao invés de reclamar do Homem-Formiga Quantumania, que tá mantendo ali o tom que sempre se estabeleceu nessa franquia. Mas essa realmente é uma pergunta que a gente vai se fazer aqui, porque eu não tenho resposta para dar para vocês. Acho também que tem um pouco a coisa da expectativa aqui das pessoas com relação ao filme, o que elas queriam ver, e a decepção delas é que não é aquilo que elas esperavam que fosse. Entende? E não elas viram o filme e o filme é efetivamente ruim. Me faça claro. E aqui tem uma questão que eu poderia ser assim, nossa, mas o Kang não é um vilão, eu não tenho muita questão dizendo muito isso. O Kang não é um vilão que me dá medo, não botou medo em ninguém. Primeiro que a Marvel parece que já tinha dito aí que esse Kang não era o Kang, o grande Kang, era apresentando o Kang. E aqui tem um ponto interessante que eu quero falar também sobre o Kang, mas vamos continuar no raciocínio. Não é o grande Kang, seria uma versão do Kang, ou um Kang iniciante, vamos dizer assim, apresentando o Kang, ele ainda não seria o grande terrível vilão. E não é justa a comparação com esse menino Thanos, porque o Thanos, a primeira vez que ele apareceu na cena pós-crédito. Nunca fez mal a ninguém, nunca lutou com ninguém. Depois ele vai sendo citado nos filmes do Guardião da Galáxia, vão falando dele, falando dele, e ele mal aparece realmente. Eu acho que ele só vai lutar de vez mesmo, só vai aparecer e lutar com alguém, lá no primeiro filme dos Vingadores, que daí ele lutou e meteu o pau em todo mundo. Então, gente, assim, ele não era esse vilão todo. Aqui estão introduzindo o Kang antes, estão espalhando ele em vários produtos da Marvel ao longo dessa saga. Então não dá pra ele realmente ser o cara que já pega e já derrota todo mundo no primeiro filme, senão não dura aí até 2025 pelo menos. Vamos, né? Vamos combinar aqui, vamos ser coerentes com essa questão. E essa coisa de falar que Kang é um vilão desperdiçado também é um pouco over, porque vilão desperdiçado, por exemplo, o Ultron foi desperdiçado. Não, não foi desperdiçado. Apesar de nos quadrinhos ele ser um vilão recorrente que dá muita dor de cabeça ao longo dos anos, no Marvel não tem como ficar ao longo dos anos, porque os anos demoram mais mesmo, o ano passa, né? As pessoas vão ficar velhas, os atores vão envelhecer, ao contrário de nos quadrinhos que ninguém envelhece. Então aproveitou aquele vilão ali contundentemente naquele filme. Vai ter que ser assim, que é muito vilão também para aparecer. Um que foi desperdiçado de verdade foi o Mandarim
naquele Homem de Ferro, que é um ator que se passa, aí tudo bem, foi desperdiçado. Não dá pra falar o mesmo do Kang. Isso que ainda estão dando um reboot aí no Mandarim, vamos ver se ele aparece na versão oficial como tinha que ser, e não alguém que se passou por. Ali a gente podia ficar meio bravo. E no Kang tá estabelecendo agora, gente. Tá construindo agora quem vai ser esse grande vilão, então calma, pra dizer que foi desperdiçado. Só apresentou o personagem praticamente ali. Vamos deixar ele crescer, se desenvolver e se tornar terrível de verdade. E eu ainda acho que no filme ele manda ver pra caramba. Tem uma questão, sim, que nem chega a ser um spoiler isso, mas assim, quando ele usa lá suas habilidades, vamos dizer assim, o filme não explica exatamente, tão claramente que são habilidades tecnológicas. E fica parecendo que ele tem superpoderes. Tem alguns fãs que estão reclamando disso, mas eu acho que está implícito ali no filme que sim, é tecnologia, não é magia, é tecnologia. Existe essa questão curiosa que talvez o filme seja mais sobre o Kang e sua origem, e aí a Marvel parece estar errando no nome dos filmes, né? Deveria ser a origem do Kang e a participação da família Formiga. Como deveria ter sido Feiticeiro Escarlate no Multiverso da Farofa com a participação do Doutor Estranho, porque o filme é mais sobre a Feiticeira Escarlate e a Wanda do que o Doutor Estranho em si. Mas aqui, efetivamente, o roteiro ainda enrola a gente um pouco melhor de que é uma história que começa sobre a família Formiga, vamos chamar assim. São eles que desarticulam a ação toda. Tem uma coisa que é muito bacana, que é essa importância da personagem da Michelle Pfeiffer, a Jane Van Dyne, na história toda. E é muito maneiro ver a mulher com 64 anos lá fazendo ginástica, lutando. Tudo bem, é dublê, mas a gente fica enganado que é a Michelle Pfeiffer, então é muito irado de ver isso. A senhora lá de 64 anos de ninja, metendo pau em todo mundo, isso é uma coisa muito boa. Sobre esse ponto da origem do Kang, o que me parece um pouco interessante, talvez as pessoas não estejam percebendo, é como essa história do Kang, que na verdade nos quadrinhos ela é muito vasta e muito complexa, ela está sendo pincelada, ela está sendo colocada aos poucos durante toda essa saga. Então tem um pedacinho ali na série do Loki. Aí agora a gente teve mais um outro pedacinho. A própria cena pós-crédito que tem, que eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena pós-crédito, já dá uma pista que tem coisas ali um pouco mais complexas e profundas sobre a história deste personagem. E eu tô falando aqui da segunda cena pós-crédito. Pra quem não viu o filme ainda, tem 2 cenas pós-crédito. Esperem, tá? E isso eu acho irado, porque aí é que nem eu falo, que é uma peça de um quebra-cabeça. Você vai entendendo que tem vários pontinhos ali dessa grande história que vai ser contada nessa nova saga. Tem um cenário que eu até achei engraçado, que deve ser CGI, que pareceu pra mim que era feito de prático, sabe? Madeira pintada. Até falei, gente, se é CGI podia ter uma textura um pouquinho melhor, enganar mais a gente do que se parecer que tá se gravando num cenário no estúdio, né? Como antigamente. Tem um ponto que eu acho positivo, que o filme é muito ágil, as coisas vão acontecendo, desarticulam, ele em nenhum momento ele é arrastado. Até alguém falou pra mim que tinha uma barriga, eu não vejo barriga nenhuma, porque acho que as coisas acontecem tão rapidamente, isso inclusive gera um problema que eu vou falar na parte com spoilers, mas eu acho muito interessante essa velocidade e agilidade com que o filme vai acontecendo, que um fato vai desenrolando no outro, porque realmente mantém a gente preso, a gente instigado, e aí o filme acaba a passar rápido. Não é um filme longo, então maravilhoso. E esse é um ponto que eu acho até positivo do filme. Gera um problema, mas eu acho um ponto positivo do filme. Mas tem umas críticas também que eu entendo, os diálogos são bobos. Talvez não sejam os diálogos mais brilhantes. A história não é a história mais intricada, não é contada da forma mais complexa. Tem umas coisas realmente que são um pouco, talvez, descartáveis, vamos dizer assim. Mas no fim das contas, o filme te leva, você te entretém. Eu acho que isso que é o ponto que importa. Realmente, aqui eu vou ter que dar spoiler, então tô deixando um aviso, vou botar mudo, quando eu botar som, vocês voltem aqui pra gente concluir o vídeo. Realmente tem pontos que ficam assim. As formigas evoluíram e durante a passagem ali dos túneis, não sei o que, do mundo quântico, aí você fala, pô, ninguém evoluiu, nada aconteceu, aí só as formigas evoluíram, que a gente sabe que é o recurso para usar lá no final. É um pouco mas é tão genial aquela cena das formigas, essa piada toda recorrente com a coisa da formiga, a paixão do Hank Pym pela formiga, que eu acho divertido. Assim, é um ponto meio fraco, meio tipo, jura? Mas também não é uma coisa que estrague o filme inteiro. Tem uma questão também que é aquele povo ali, isso eu acho. Tem realmente ali aquela galera que é o povo que é do reino quântico e que tá ali, que moradores dali que a gente não conhecia, não sabia. Que o filme é tão ágil, tão rápido, passa tão depressa, que nem eu falei antes, que a gente não cria uma empatia por esses personagens, a gente não chega a se importar com eles. E isso, do ponto de vista técnico do cinema, isso é um problema.
Isso é um problema, uma falha do filme. Mas, por outro lado, eu acho que eles fizeram propositalmente. Ao invés de a gente tentar criar aqui umas cenas que você vai se envolver, vai ligar isso, vai ralentar um pouco o filme, para não falar que tem barriga, esses personagens são bucha mesmo, eles não interessam tanto, eles vão cair por terra aqui, talvez eles nem reapareçam mais na Marvel, então a gente vai passar por eles, vocês não vão se importar, eles vão caindo, dane-se, e é isso que conta, é isso que importa, vamos em frente. Eu acho que aí fica um debate também. Vocês acham que isso é realmente um problema técnico ou tudo bem, porque não era dessa importância toda esses personagens? Fica aqui a dúvida para o próximo milênio, escreve aqui nos comentários o que você achou. E o terceiro ponto que eu tenho que comentar, que com spoiler, que eu acho sensacional, a participação do MODOK. Porque, primeiro, o MODOK é um personagem... MODOK. É um personagem que é muito difícil de ter realmente live action, de carne e osso, no mundo real, acreditar que aquilo é real. Então faz muito sentido toda essa origem do cara que foi parar no reino quântico, aí teve essa criação de nascer da cabeça, os bracinhos e as perninhas, porque foi ali no riacho quântico que ele foi criado, na ciência e tudo mais. E vira um personagem cômico, porque essa aparição ia ser cômica, não ia ter como a gente ver aquele ser daquela forma, tentando ser real e a gente acreditar que aquilo é verossímil, a gente levar aquilo a sério. Então serve muito bem essa comicidade que o propõe no filme, e ao mesmo tempo se fecha ali, ele não tem como sair desse reino quântico, apresentou o personagem, deu esse fanservice pra galera, a gente viu, se divertiu, ok, bacana, mas eu não acho realmente que o personagem sirva como um vilão sério, real, como foi o Caveira Vermelha pro Capitão América, entende? Não teria como ele realmente, no nosso mundo, na nossa realidade, ele seguir aí durante anos como um grande e terrível vilão da Marvel, porque a gente toda vez que olhasse pra ele ia rir, não ia ter jeito. Então isso eu acho um acerto do filme. Tem falas do filme também que eu acho muito interessante, tipo, você deixa de ser babaca, você pode deixar de ser babaca, você não precisa ser babaca. As pessoas podem deixar de ser babaca. Tem frases assim que parecem simplórias, mas elas são muito diretas e deixam muito claro conceitos que talvez fossem mais complexos. E é divertido ver aquilo e ao mesmo tempo dá uma mensagem muito importante. Talvez não da forma mais profunda e elaborada, mas que eu acho que serve muito dentro desse tom que o filme estabelece. O resumo então, gente, é que eu acho que o filme se propõe a ser um produto de entretenimento leve, com comédia, humor, no tom de que eram os outros filmes, no tom dessa franquia Homem-Formiga, só pra gente ir lá comer uma pipoca se entreter. Não é pra ser o grande filme de heróis do milênio, não é pra ser o nosso melhor filme da Marvel ever. Até isso é meio engraçado, né? Porque lá atrás, quando você tem um Homem de Ferro 1, que eu acho que é depois na cena pós-crédito do Homem de Ferro 1, que lança, vamos lançar a iniciativa Vingadores, que dá esse gostinho de que vai haver os Vingadores. Ninguém ficou esperando grandes filmes sensacionais porque culminaria nos Vingadores. Ficou se esperando Capitão América, o primeiro Vingador, ou seja, tava se dizendo que ia se ter o filme dos Vingadores, a formação dos Vingadores e tudo mais, mas não estava, ninguém tinha essa obrigação no seu filme solo de ser responsável por uma coisa épica, porque estava lançando aquela fase Vingadores ali daquele universo. Não teve esse compromisso. Esse compromisso vai surgir depois lá dos Vingadores de Guerra Secreta e Vingadores Ultimato, que daí todo mundo espera sempre um grande filme épico, um acontecimento. É para apresentar esse primeiro passo, esse primeiro degrau desta nova saga, deste novo vilão, que inclusive a gente precisa falar que o Jonathan Majors faz brilhantemente, ele defende muito bem esse personagem, ele mostra pra gente com poucas cenas e diálogos, poucas eu quero dizer assim, né, porque o filme não é inteiramente sobre ele, mas assim, cenas que talvez outro ator nem demonstrasse tanto a complexidade do personagem, como o personagem tem conflitos dentro de si mesmo, e ele faz isso muito bem em muito pouco tempo, em falas que talvez nem fossem tão óbvias, e isso é sensacional. Fora que ele já constrói um personagem diferente do que ele apresentou na série do Loki, que era Who Remains, que eu não lembro como é que é, aquele que permanece, eu não lembro como é que era o nome em português, a tradução em português, mas já é diferente um pouco da versão do Kang, o He Who Remains, do Loki, do que essa versão que a gente vê aqui, desse Kang, desse filme. Então isso é muito, muito sensacional. Palmas para Jonathan Majors. Eu acho que o elenco tá bem, eu adoro a relação do Scott com a Cassie nesse filme, adorei essa versão da Cassie jovem, esperta, bem-humorada. Quero muito ver ela nas próximas produções, o que ela vai trazer, ela me deixou instigado a isso, né? O que mais ela irá aprontar no universo Marvel. Eu acho que tem esse saldo, tem questões. Não é o melhor filme da Marvel, talvez? Não é, mas também acho que não se propunha a isso.
Não é o filme revolucionário mais sensacional de heróis do último tempo? Não é, mas eu não sei se isso é um problema. E não sei também se não é um erro nosso ficar esperando que seja sempre o grande filme da Marvel, o novo grande filme de super-heróis, o melhor de todos os tempos, o diamante dos heróis. Não sei se propõe a isso, sei se essa expectativa nossa está errada. Então eu acho que o filme cumpre aquilo que ele se propõe: entreter, divertir e apresentar um degrau de uma história maior. Você viu o filme? Comenta aqui pra mim o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever, ativar o sininho para notificações e seguir a gente nas outras redes sociais. Tem muito conteúdo sobre filmes e séries. Eu sou Gustavo Klein, esse é o Hollywood Entertainment e até semana que vem. Um beijo, um cheiro, tchau!